Olá, me chamo Bruno Ferreira, sou advogado e eu vou falar um pouco sobre direito de família, né? Falar sobre alienação parental, que infelizmente, né, é muito comum quando há uma separação entre dois casais, né, e tem uma criança ali. E em razão disso, essa angústia que tem entre esses dois casais, normalmente é uma separação que não seja consensual e acaba sendo descontada em cima da criança, para poder ocorrer essa alienação parental. Então, eu vou fazer, na verdade, uma linha, né? Uma linha meio que tênue sobre alienação parental e socioafetividade. Então, começando pela alienação parental, é meio que sobre isso. Não existe mais aquela presença, né, tão importante no crescimento da criança, da presença materna como paterna. Então, às vezes, há um trabalho, ou tanto da mãe, ou tanto do pai, que estiver ali na guarda da criança, ou estiver com ela naquele momento, naquela separação, e para poder ferir, né, o outro que separou, o ex-cônjuge, acaba falando várias coisas, falando que o pai é mau, ou que a mãe é mau, né, que fez isso, que o motivo de separação é culpa do pai, ou o motivo de separação é culpa da mãe, e a criança ainda está desenvolvendo, e ela acaba criando até, que ela não entende da vida, né? Ela acaba criando até uma certa raiva, ou de um ou de outro, que está ali influenciando. Porque a criança, quando é muito nova, ela é facilmente influenciável para poder atingir tanto o pai ou a mãe, né? Dependendo da situação que a criança esteja ali. Há essa tentativa, né? No caso, até um pensamento meio que egoísta, né? Porque não pensa do lado da criança. Pensa apenas em inferir aquele que o magoou, no caso aquele cônjuge que se separou, e fica ali falando, né? A criança desenvolvendo, então, talvez até torne-se um adulto frustrado por essa situação. E existe até várias ocasiões que, comprovando essa alienação parental, dependendo de quem contribuiu para isso, acaba tendo sanções. Inclusive, aquele que praticou tem até, dependendo do julgamento, o dever de reparar essa alienação que causou. E, em contrapartida, existe a socioafetividade, que a gente vê muito comum no pai socioafetivo, que não quer dizer que também não existe a mãe socioafetiva, porque comumente a gente vê quando há uma separação, geralmente a guarda das crianças fica com a mãe. É muito comum a guarda ser com a mãe, né? Dificilmente a gente vê, né? Não é tão comum, na verdade, o pai ter a guarda da criança, dos filhos. Então é mais comum a gente ver isso com parte materna, né? Com a mãe, né? A guarda das crianças. E no passar do tempo ela vai viver a vida dela, né? Ou o pai, no caso, vai viver a vida dele. E vai encontrar outra pessoa, né? Vai começar, né, a se relacionar com outra pessoa. E essa outra pessoa que está entrando na família, caso a criança reconheça socialmente aquela pessoa cumpre um papel como pai, aquela pessoa, ou mãe, né, no caso, né? Aquela pessoa, eventualmente, ela pode ter que arcar com certos papéis, né, que realmente um pai biológico tem, que é a parte da pensão, dependendo, já existem vários julgamentos, manter também aquela socioafetividade com a criança, e há várias questões que entram em xeque em relação a isso, né, porque tem pessoas até que têm medo de se relacionar, tentam até se proteger, até por contrato, né? Existe aquele contrato nupcial, né? Até o famoso contrato de namoro, né? Porque às vezes a pessoa nem casa, né? Mas faz um contrato antes, né? Dizendo, né, que não quer ter compromisso ali, que não quer arcar, né? Já chegou a ser até certamente comum, né? As pessoas fazerem esse contrato antinupcial ou pré-nupcial, ou contrato de namoro, com medo, né, de se resguardar, tentando se garantir no pacto sunt servanda, que é conhecido entre as partes, se foi consensual naquele contrato, que se faça valer o contrato, né? É isso que geralmente é, né, o sentido do pacto sunt servanda. Dependendo do entendimento daquele juízo e querer favorecer a parte mais frágil, que é a criança,
às vezes esse contrato também não acaba não prevalecendo, dependendo do caso. E é uma situação complicada, né? Que a gente vê também que pode acontecer, né? Até com os animais. Muitas vezes, né? A gente está vendo também que estão muitos animais sendo tratados como crianças mesmo, né? Há uma certa humanização dos animais de estimação, né? E por conta dessa humanização, a gente vê muitos animais de estimação sendo tratados, né, e tendo até direitos iguais da criança, né, do adolescente, né. Tem até animais que têm até direito à herança. Também existe, foi ventilado, né, que se faça também um projeto sobre isso, né, e certas obrigações também com os animais, né, para poderem serem tratados até praticamente com um nível equivalente, né, uma criança, né, um filho, né, consanguíneo, né. E é isso, é um vídeo rápido. Fui querer falar um pouco sobre isso, né? A relação de alienação parental, o avesso, né? O contrário, né? Da socioafetividade, né? E a equivalência dos animais de estimação.